E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Assim Falava Zaratustra, Friedrich Nietzsche. Bom, o Nietzsche aí é um dos filósofos mais famosos da história, bastante controverso. Tenho certeza que a maior parte de vocês já ouviram falar dele, pelo menos. É tido aí como um filósofo bastante difícil, né, de entender as ideias dele. E o Zaratustra aqui é também um dos livros mais famosos dele e um dos livros mais difíceis. Não que os outros sejam fáceis, tá? Bom, e aqui no Zaratustra ele conta a história do Zaratustra, que seria aí um filósofo, um profeta, que ele decide se tornar homem, né? Então ele é aí um ser elevado, ele seria a imagem do tal do super-homem, né? Que é uma filosofia do Nietzsche, e ele decide se tornar homem. Então ele vem, é como se ele descesse da caverna dele, que ele está lá no início, e ele quer se tornar homem. Então no início já começa contando que ele para como se fosse no mercado, numa feira, ele conhece algumas pessoas, ele começa a dar alguns discursos. Tem lá o tal do acrobata, que uma hora ele acaba caindo, ele acaba morrendo, o Zaratustra tem que carregar o corpo dele. E no meio disso ele fala de assuntos realmente humanos, né? Amizade, amor, assuntos assim. Só que é tudo de uma forma muito metafórica. Então são textos muito difíceis, né? Não é uma coisa muito direta, não está explícito, é tudo de forma metafórica. E ao longo do livro, tá aí o Zaratustra, depois ele sai dessa feira, ele volta para a caverna dele, e um dia ele decide voltar, ele atravessa o deserto, os bosques e as montanhas, e daí ele volta para o que seria a caverna dele. E numa parte da história, durante essa transição dele, ele fala diversas reflexões, alguns personagens que ele encontra nesse caminho, e depois que ele já está lá na montanha dele, aparecem alguns personagens que vêm contra ele, né? Então tem dois reis, o Papa, tem o burro, o homem consciencioso do espírito, tem a sombra dele, tem o homem mais feio do mundo, enfim, tem diversos personagens, esses personagens todos têm algum significado na história, né? E aí é sempre os diálogos do Zaratustra e os ensinamentos dele, digamos assim. Ao longo do livro inteiro também o Zaratustra é acompanhado por dois animais, né, que é uma águia e uma serpente. Esses animais eles têm significado, né, tem muita simbologia aqui no livro. E são coisas muito difíceis de serem pegas de fato, tá? A compreensão do livro tem que ser aquele livro para ser lido devagar. Os subcapítulos eles são bem curtinhos, vai de uma página, às vezes até 5 páginas, dificilmente passa muito disso. Então, assim, dá para ler um por dia e tentar ficar só naquilo ali para a compreensão acabaria ajudando. O livro é dividido em 4 partes e eu tava aqui no final tem um apêndice, né, que a irmã dele escreve depois, que na verdade assim foram livros publicados separadamente. Ele publicou o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ele não publicaria isso para o público. Ele teria mandado fazer impressão de apenas 40 livros que ele daria para os amigos dele, mas ele só tinha 7 amigos. E essa parte nunca chegou aí a público na época, né? E ele tinha a ideia de escrever a quinta e a sexta parte, seriam livros separados. E aqui são só as 4 partes, que é o que ele de fato chegou a escrever. Então ele tinha aí mais ideias, provavelmente ele levaria o Zaratustra à morte, né? E os temas que ele trata no livro aqui é basicamente temas recorrentes na filosofia do Nietzsche, né? Então a ideia do super-homem, esse ser elevado, né? O ser que está sobre as coisas mundanas, a ideia do amor fati, né? A aceitação da vida como ela o desejo da vida, o desejo do destino, né? Aquilo que é e não querer diferente. Ele fala da morte de Deus. A morte de Deus é um tema bastante, não diria controverso, mas é complicado, às vezes algumas pessoas entenderem a ideia de quando ele fala de morte de Deus, porque não é que ele tenha matado Deus, mas na época ele tinha lançado também próximo da época do Zaratustra, ele lançou o Gaia Ciência, e é um livro onde ele fala bastante do desenvolvimento da ciência, que era no final do século XIX, né? Ele publicou esse livro, se eu não me engano, em 1890, 1882, 90, por aí. E nessa época a ciência estava ganhando muita visibilidade, então ele trata dessa morte de Deus em função do desenvolvimento da ciência, porque afinal, agora que tem a ciência, nós não precisaríamos mais de Deus para explicar muitas coisas, né? Tem aí uma questão de moralidade, isso ele fala muito. Aliás, a filosofia do Nietzsche é inteira baseada em questão de moralidade de bem ou de mal. O próprio Zaratustra aqui, ele é baseado num profeta persa, que era o Zoroastro, e Zaratustra nada mais é do que o nome Zoroastro traduzido para algumas línguas, principalmente o grego.
E ele foi o primeiro filósofo de fato, o primeiro filósofo, profeta de fato, a falar sobre bem e mal, né? A criar essa dualidade, o bem e o mal e tudo mais. E aí que o Nietzsche se apodera da imagem dele para fazer essa mesma indagação nas questões filosóficas que ele traz no livro. E aí ele fala também da vontade de poder e do eterno retorno, que são outras duas filosofias bem recorrentes na filosofia do Nietzsche aí, né? Bom, falando do livro, agora sim, para leitura. Não é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa sair lendo. É um livro para ler assim, ó, quem quer entender a importância do Nietzsche. E mesmo assim, se quiser ler, não começar pelo Zaratustra, né? Eu estava lendo alguns outros reviews, dando uma lida em relação ao livro. Algumas pessoas recomendam ler outras obras dele primeiro, o Gaia Ciência, o Aurora e o Humano Demasiado Humano. Curiosamente, são as únicas 3 obras dele que eu não li, né? E o Anticristo também não li, mas já li os outros 5 dele. Porque são livros muito... É uma filosofia difícil, a filosofia do Nietzsche, e de repente ter contato com as ideias, onde ele discorre um pouquinho melhor nos outros livros, torna a compreensão do Zaratustra um pouco mais fácil. Porque esse livro aqui, como ele mesmo escreve no início, a ideia dele era escrever como se fosse um poema, né? Era para ser uma coisa muito mais poética. Então ele se apodera de toda a língua alemã para poder escrever o texto de uma forma majestal. Só que, obviamente, aí na tradução alguma coisa deve se perder, mas a língua portuguesa ela é muito rica, então eles tentam manter muito disso no livro. Mas eu vi também aí falando sobre alguns probleminhas de tradução, tem algumas traduções que não são boas, tem outras que são melhores, né, que conseguem manter um pouco melhor o significado e a riqueza do texto. Então, antes de vocês comprarem, eu sugiro dar uma pesquisada, como é que está a tradução daquele, para poder ver se vale a pena. E no mais é isso. A minha relação com Nietzsche, assim, eu gosto de muita coisa da filosofia dele, mas eu não gosto do Nietzsche, né? Eu já falei isso diversas vezes aqui. O próprio Zaratustra aqui, já vi algumas pessoas falando que ele usa como uma paródia, né? Até mesmo a imagem de Jesus, porque ele atravessa o deserto, ele dá os ensinamentos para as pessoas e tudo mais. Só que o Nietzsche, ele fala muito dele mesmo, né? O Nietzsche se considera ali o que ele diria o super-homem, o ser mais elevado que a humanidade não está pronta para entender. Só que a verdade é que, assim, se ele quisesse ser entendido, ele escreveria numa linguagem mais acessível. É fácil assim, né? E é curioso porque aqui no final do apêndice a irmã dele escreve que a 4ª parte ele mandou pros amigos e tal, e ele já tinha mandado o esboço das outras partes, para ver o que os amigos achavam, e os amigos meio que não gostaram, não tiveram uma boa recepção, e ele ficou muito decepcionado com isso. Só que assim, quem lê o livro consegue entender que qualquer pessoa ficaria decepcionada lendo o livro, porque é muito difícil. E ninguém quer ficar num livro desse tamanho aqui, tudo bem que eram 4 livros separados, com um negócio que assim, pô, sei lá o que o cara quer dizer aqui, né? Ele poderia estar dizendo tantas coisas, dá para ter tantas interpretações dentro de algumas coisas do texto aqui, que não fica tão claro o que ele de fato gostaria de ter dito ali. Então assim, é uma leitura muito difícil, o texto é lindo, eu achei isso impecável, né? A forma como está escrito, pelo menos a tradução assim, está impecável, tá muito bonito, mas é aquele linguajar mais erudito, né? Então é empacado, eu leio em voz alta, eu já falei para vocês aí, então toda hora dava uma travada assim. Eu não conseguia ler muito num único dia, né? Numa única leitura, mas como eu disse, os subcapítulos assim eles são bem curtinhos, então dá para ler tipo um por dia e ficar só naquilo, tentar refletir o que tem. Mas eu continuo não recomendando o livro para quem só está procurando um livro legal para ler, né? Isso aqui é um livro para quem quer entender a filosofia de Nietzsche, a importância do Nietzsche e a importância desse livro na filosofia. Beleza, pessoal? Fica aí.